Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu tio Lin morava nesta velha cabana em ruínas, aninhada em uma depressão nos arredores de Briar, Kentucky. Você não o encontraria em um GPS, e a única maneira de chegar lá era por uma estrada sinuosa de cascalho com mais buracos do que asfalto. O lugar dele parecia ter sido pregado às pressas por alguém e deixado para apodrecer desde o governo Hoover. Cada janela tinha um tamanho diferente. A varanda inclinava-se fortemente para a esquerda e juro que os degraus da frente rangiam mais alto que um banco de igreja sempre que você subia. Ele era o tipo de homem que achava que refrigeração era opcional. Bebia sua cerveja quente, fumava cigarros sem filtro lá dentro e jurava por aquele ventilador de teto instável que fazia barulho como um metrônomo para lunáticos. Ele também não trancava a porta, não porque confiasse em alguém, mas porque descobriu que havia algo ali que valia a pena fazer, e qualquer um que fosse burro o suficiente para tentar se arrependeria. Todo verão, minha mãe me mandava ficar com ele por 2 semanas. Ela sempre dizia que precisava de um tempinho para si mesma, o que era um código para ir a Elmsburg e passar horas ininterruptas com qualquer namorado que estivesse experimentando naquele ano. Não me importei. Len não ficou pairando. Ele resmungava instruções gerais. Não quebre nada. Não provoque incêndios. E, não importa o que você faça, não o acorde antes das 9. Estava tudo quieto lá fora, sem TV, sem Wi-Fi, quase nem rádio, a menos que você o sintonizasse corretamente e o apontasse para a janela da cozinha. Minhas opções de entretenimento eram bem limitadas. Passear pela floresta, atirar pedras em latas, ou sentar ouvindo as histórias do tio Lin, que variavam de hilárias a completamente bizarras. A que sempre ficou comigo, no entanto, foi sobre uma caverna. Ele chamou isso de Boca Dividida. Não estava em nenhum mapa, nem mesmo naqueles estranhos mapas desenhados à mão que alguns veteranos penduraram na loja de iscas. Len disse que as pessoas a chamavam de Boca Dividida há muito tempo, mas ninguém sabia realmente o porquê. Poderia ter sido a forma como a entrada cortava a crista como um sorriso torto, ou poderia ter sido algo mais antigo, algo sobre o qual as pessoas não falavam muito. Ele disse que entrou uma vez, quando tinha uns 16 anos, em um desafio, é claro, e avançou cerca de 9 metros antes que algo mudasse. O ar, seu equilíbrio, alguma coisa. Ele ficou tonto, como se a caverna o estivesse pressionando por todos os lados. Disse que parecia que as paredes estavam prestando atenção, como se algo na própria pedra o tivesse notado. Ele nunca riu quando contou essa parte. Nenhuma vez. Naturalmente, fiquei obcecado por isso. Perguntei a ele sobre o assunto sem parar. Eu tocava no tema enquanto pescávamos, enquanto ele consertava a porta de tela, mesmo quando ele estava meio dormindo na varanda com um cigarro queimando até os dedos. Naquele verão ele finalmente cedeu. "Tudo bem", disse uma manhã, com uma torrada encharcada e um prato rachado. "Mas se o Duque não entrar, vamos para casa. Essa é a regra." O Duque era o cachorro dele. Um vira-lata velho, com pelo irregular e costelas que davam para contar. Ele parecia preguiçoso, mas tinha um latido que podia descascar a tinta das paredes. Ele nos seguiu enquanto subíamos a serra, com o rabo balançando como um pêndulo preguiçoso. A trilha serpenteava entre arbustos altos e clareiras estreitas, e quanto mais fundo íamos, mais silencioso tudo ficava. Mais ou menos da metade do caminho, Duque parou. Ele não latiu nem choramingou.
simplesmente congelou. Então, lento e rígido, caiu de bruços e soltou um rosnado baixo que não parecia vir de sua garganta. Surgiu diretamente da terra. Suas orelhas se achataram e seus olhos se fixaram em um ponto da trilha que, para mim, parecia vazio. Lin o chamou uma vez, 2 vezes. Nada. Então Duke se virou e disparou de volta para a cabana como se alguém tivesse disparado uma pistola de largada. Len ficou parado ali por um segundo, com as sobrancelhas franzidas. Bem, murmurou, isso não é bom. Mas ainda deu um passo à frente e puxou o Mato Grosso. Atrás dele ficava a entrada da caverna. Chamar aquilo de boca não estava longe da verdade. Parecia que alguém tinha cortado a encosta com uma lâmina cega. Você tinha que se agachar e girar o corpo para o lado para passar. O musgo cobria a maior parte da rocha e era possível sentir o ar frio saindo, como se a caverna estivesse exalando. Eu já estava de 4 quando Len agarrou meu ombro. 10 minutos, disse ele. Não mais do que a primeira bifurcação. No segundo em que entramos, tudo mudou. A temperatura caiu rapidamente. Não estava congelando, mas estava errado. Era o tipo de frio que se instalava nos ouvidos e atrás dos olhos. E o cheiro, úmido, metálico, como de canos enferrujados e pedras que não viam a luz há décadas. Minha lanterna piscou uma vez, suficiente para fazer meu estômago embrulhar. Depois se estabilizou. A lanterna de Len soltou um amplo facho à frente, refletindo nas paredes estreitas e escorregadias. Seguimos em silêncio, com passos suaves na pedra úmida. Nossa respiração ecoava mais alto do que deveria. Comecei a notar extremas ranhuras na rocha. A princípio, imaginei que fossem marcas de ferramentas antigas, talvez de mineiros, mas elas não seguiam nenhum padrão, nenhuma simetria. Algumas eram profundas, outras rasas, e se cruzavam como se algo tivesse sido arrastado para trás enquanto tentava se segurar. Após 15 metros, chegamos à bifurcação. Um caminho curvava para cima, em direção ao que parecia ser ar rarefeito e luz do dia se você apertasse os olhos. O outro mergulhava bruscamente em um túnel que parecia não ter espaço para uma criança passar. A esquerda levará você para cima e para fora eventualmente, disse Lin. A direita faz um pequeno loop e termina em beco sem saída. Então ele fez uma pausa. Deixe-me fazer a ligação. Apontei para a direita. O túnel se estreitou rapidamente. Tive que ficar deitado e me inclinar para frente usando os cotovelos. A pedra raspou meus ombros e o topo da minha cabeça. Comecei a contar cada arrastar dos meus joelhos só para me distrair de quão próximas as paredes estavam. Quando o túnel finalmente se abriu em uma câmara redonda e baixa, fiquei de pé e me alonguei, minhas costas estalando em cerca de 4 lugares. Foi então que percebi que estava sozinho. Virei-me esperando que a luz de Lin estivesse logo atrás de mim. Nenhuma voz, nenhuma viga, apenas pedras e o som horrível da minha respiração ficando mais rápida. Chamei seu nome. Minha voz ecoou de volta para mim, muito rápida e muito próxima. Meu farol emitia um zumbido fraco e agudo. Girei lentamente em um círculo e foi então que o vi. Outra abertura. Não aquele por onde passamos. Menor, quase escondida atrás de uma protuberância na pedra. Parecia que mal era grande o suficiente para eu passar de lado. Então ouvi um barulho. Fraco. Agudo. Constante. Como um garfo arrastado no granito. Veio daquela pequena passagem. Apontei minha luz para ela. Nada. Mas o som não parou. Agora estava rítmico, lento e deliberado. Parecia mais uma respiração inspirada pelos dentes.
Dei um passo para trás e minha luz iluminou algo na beira da passagem. Uma figura agachada, logo além do alcance dos meus faróis. Parecia quase humano. Ombros curvados, costas arqueadas para o lado errado, membros dobrados sobre si mesmos, como se estivessem compactados no espaço. No início, pensei que fosse outra criança, um caminhante perdido ou até mesmo Lin fazendo alguma brincadeira horrível. Então vi o que ele estava segurando. Um pirulito vermelho. Um desses baratos, com o bastão branco torto na ponta, como se tivesse sido sugado por muito tempo. Todo o resto não fazia sentido. Sua quietude, o jeito como sua cabeça se inclinava levemente, como se estivesse ouvindo através das paredes e da pele. Não era cinza, nem branco, nem nada que você pudesse imaginar. Nada parecido com poeira ou jornal velho que desbotou até não ter mais cor. Não se moveu. Fiquei congelado. Então ele começou a se virar lentamente. Não de uma forma ameaçadora, mas sim curiosa. Primeiro seu torso se torceu e depois a cabeça seguiu quase mecanicamente. Vi o lado do seu rosto, uma maçã do rosto, uma sobrancelha rasa e... ele estava sorrindo. Não para mim, não em resposta a nada, apenas sorrindo como alguém que se lembra da piada que ouviu anos atrás. Um sorriso privado. Tropecei para trás e bati o cotovelo na pedra. Ei! Uma voz gritou alto e próximo. Len! Virei-me na direção da sua voz. O facho de sua lanterna cortou o turno como uma tábua de salvação. Olhei para trás. A câmara estava vazia. Nenhum som, nenhuma figura, nenhum sinal de que algo esteve ali, exceto minha respiração em pânico e as batidas rápidas no meu peito. Eu não falei. Simplesmente me abaixei e rastejei de volta para perto dele, raspando meus braços e joelhos na pedra, e não parei até estar lá fora novamente, ofegante, de costas na terra. Len me alcançou alguns minutos depois, respirando pesadamente. Eu não entrei, ele disse. Duke voltou e começou a latir como se tivesse perdido o juízo. Não desistiria. Imaginei que algo tivesse acontecido. Eu não disse nada. Minhas mãos estavam tremendo. A pedra arrancou a pele das minhas palmas e elas estavam sangrando em finas linhas vermelhas misturadas com terra. Olhei em direção à floresta. Duke estava na beira das árvores andando de um lado para outro como se estivesse tentando decidir se corria ou uivava. Então estendeu sua cantina. Eu ignorei. Retornamos em silêncio total. Naquela noite, não dormi no quarto de hóspedes. Fiquei no sofá com todas as luzes acesas e a porta da frente trancada pela primeira vez desde que comecei a frequentar a casa dele. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Vene e eu não éramos exatamente profissionais. Nem mesmo éramos amadores de verdade. Tínhamos um vício em comum. Entrar em lugares que o senso comum dizia que não deveríamos. Minas antigas, bueiros, rachaduras de calcário pouco mais largas que nossos ombros. Perseguíamos qualquer coisa que parecesse escondida, esquecida ou vagamente perigosa. Tudo começou com uma pesquisa que Vane encontrou. Um documento antigo em preto e branco enterrado num arquivo digital que ele achou por acaso às 3 da manhã. Provavelmente enquanto estava meio dormindo, sob efeito de Red Bull. O documento descrevia um corredor de carvão abandonado em algum lugar no leste do Kentucky. A seção que nos interessava mencionava um desabamento perto de um ramal desativado e destacava um sistema de cavernas próximo. Não havia topografia nem trilha mantida, apenas um par de coordenadas e uma nota rabiscada na margem. Entrada selada. Instabilidade não resolvida.
Isso era tudo que a vaidade precisava. Ele me mandou uma mensagem com 2 palavras: leve a mochila. Estacionamos o mais perto que pudemos. Deixamos o carro alugado perto de um antigo portão de gado e começamos a caminhar pelo que costumava ser terra agrícola. Era cheio de arbustos secos, cercas altas demais e equipamentos agrícolas enferrujados, meio engolidos por espinhos. Quanto mais fundo íamos, mais silencioso ficava. Depois de 3 horas, finalmente encontramos uma rachadura na face da rocha. Vertical, irregular, encravada entre 2 afloramentos de xisto, como se a natureza tentasse escondê-la de propósito. De longe, você nem notaria. De perto, mal parecia larga o suficiente para uma pessoa. Vane sorriu como uma criança vendo neve pela primeira vez. "É isso!" disse, puxando a corda da mochila como se estivesse prestes a entrar na Disneylândia. Olhei fixamente para a rachadura e, por um segundo, pensei esperançoso. Talvez uma cascavel apareça e tome essa decisão por mim. Em vez disso, prendi o cinto e fui o primeiro. O poço era estreito, 6 metros em linha reta para baixo. Depois uma curva fechada em direção a um espaço apertado. Tive que me virar para o lado só para conseguir passar os ombros. O túnel à frente era todo de pedra e pele. Eu me puxei para frente com os cotovelos, arrastando as pernas para trás. Cada movimento produzia um som de raspagem. As paredes eram anormalmente lisas, como se algo as tivesse desgastado deliberadamente. Eu podia sentir as batidas do meu coração nos ouvidos. Não me dou bem com espaços apertados. Nunca tive. Vane sabia disso. Depois que pareceu durar 20 minutos caminhando lentamente por um canal de parto de concreto, a passagem finalmente se alargou. Rastejei para um espaço maior e me levantei. Minha respiração ficou um pouco turva. O ar estava frio e pesado. Os faróis iluminavam a câmara ampla e arqueada, talvez com 9 metros de altura em seu pico. O teto tinha aquela curva que lembrava uma caveira, como se você estivesse dentro de uma cabeça oca. Mas, bem no centro da sala, havia algo completamente errado. Um pilar de cerca de 3,5 metros de altura, liso, cinza, perfeitamente vertical. Não parecia nenhum tipo de formação calcária. Estava muito limpo, sem rachaduras, sem depósitos. Apenas um cilindro alto coberto de cinzas surgindo do chão. Não refletia a luz. Ele engoliu. Vane o alcançou, deu uma olhada e disse: "Isso não faz parte da caverna." Ele deu um passo em direção a ela. Eu agarrei o braço dele. "Não." Ele me olhou, mas não discutiu. Ficamos ali parados por um tempo, apenas observando. Não adiantou nada. Não precisava. Por fim, rastejamos de volta para fora e montamos acampamento do lado de fora da entrada. Nenhum de nós falou muito durante o jantar. A floresta estava estranhamente silenciosa. Nenhum inseto, nenhum pássaro, apenas um estranho silêncio vazio. Algum tempo depois das 2 da manhã, Vane me acordou com um choque. Ele parecia pálido, como se tivesse sido mergulhado em água fria. "Volte para dentro", pediu. Pisquei para ele. "O quê? Agora mesmo?" "Eu ouvi você aí dentro." "Eu ouvi você rir." "Eu estava dormindo", eu gritei. "Você não respondeu, então ouvi algo, sua voz mais errada." Ele estava tremendo, embora não estivesse tão frio. Eu disse a ele que estava sonhando. Ele não reagiu, mas também não parecia convencido. Voltamos na manhã seguinte. Desta vez ele foi primeiro. Ao entrar na câmara principal, imediatamente percebi o que estava faltando: o canhão do pilar. Em seu lugar havia um buraco,
um círculo perfeito com cerca de 1,80 m de largura bem no centro do chão da câmara. A borda era incrivelmente lisa. Perguntei: "Isso estava aqui ontem?" Vem me parecia igualmente abalado. "Sentimos de falta disso. Não sentimos de falta disso, sem chance." Mesmo assim, prendemos a corda e mergulhamos. Parecia mais fundo do que deveria. Contei os segundos em voz alta, pelo menos 30, antes de chegar ao fundo. A câmara abaixo era mais estreita e escura. As paredes estavam escorregadias, como se tivessem sido oleadas. O cheiro era metálico e úmido. Caminhávamos lentamente. Nossas botas quase não faziam barulho, nem mesmo eco. Depois de uns 10 passos, encontramos as marcações. Dezenas delas. Sulcos profundos na rocha, irregulares, horizontais, todos em ângulos estranhos. Não havia escrita, nem imagens, apenas marcas dispostas em padrões que faziam seus olhos parecerem estranhos se você olhasse por muito tempo. Sobre os farões, eles brilhavam fracamente. Inclinei-me. Elas não eram esculpidas, foram derretidas. Vane pegou o telefone e começou a tirar fotos. Foi quando ouvimos passos vindos de cima. Lentos, instáveis, algo arrastando. As venhas gritaram: "Nada!" Então, um segundo depois, o som voltou. Sua voz exata, mesma inflexão, as mesmas palavras mais ligeiramente diferentes, como se alguém estivesse copiando um som que não entendeu direito. Olhei para cima. Havia algo na borda. Um rosto, pálido, suave, sem boca, nem nariz, apenas 2 cavidades no lugar dos olhos. Ele piscou. Desliguei meu farol. Vane também. Recuamos para o canto da câmara, tentando desaparecer na escuridão. Minha mão roçou em algo frio. Um chaveiro velho e enferrujado. Não fazia sentido. Depois desceu. Sem corda, sem apoio para as mãos, apenas esse movimento suave e grotesco. Seus membros estavam muito dobrados na direção errada. Não olhou ao redor. Não precisava. Foi até o centro da câmara e agachou-se. Então começou a imitar nossa respiração e o barulho das nossas botas. Então, a risada de Vane, exatamente a mesma que ele havia mencionado ter ouvido na noite anterior. Esticado, distorcido, ele começou a rastejar em nossa direção. "Corra!" sussurrou Vane. Nós não corremos. Rastejamos rápido e estupidamente para dentro de uma fenda que mal era larga o suficiente para caber nossos ombros. Ele não conseguiu seguir. Ficou parado do lado de fora da abertura, inclinando a cabeça, como se estivesse nos estudando. Então disse uma palavra novamente e se virou. Esperamos até não conseguirmos ouvir mais nada. Poderia ter sido 1 hora, talvez 2. Então fugimos. Cheguei ao poço. A corda havia sumido. Não apenas desenganchada, mas desaparecida. Sem marcas, sem âncora. Quase vomitei. Vane parecia que estava prestes a desmaiar. Mas de alguma forma, milagrosamente, ele tinha uma corda extra. Um backup de emergência guardado em sua mochila. Ele nunca me deixou esquecer isso. Depois, ancoramos novamente, subimos rápido e não falamos nada até chegarmos ao carro. Finalmente perguntei a ele: "O que estava escrito?" Ele balançou a cabeça. "Não sei." Então acrescentou: "Havia outra corda do outro lado, nova, da mesma marca que a minha." Fiquei olhando para ele. "Então, foi mais a fundo. Por que você não seguiu isso? Por que estava se movendo?" Ancoramos novamente, subimos como loucos e não paramos até que ambos estivéssemos fora do poço e em solo firme. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. O nome do cara era Vaughn. Eu o conheci em um daqueles fóruns antigos de espeleologia.
Layout básico, fundo preto, texto neon, sem moderação real. Metade das postagens eram apenas coordenadas de GPS sem contexto ou tópicos onde as pessoas discutiam sem parar sobre a espessura da corda ou se gabavam de recordes de profundidade que ninguém conseguia verificar. Não era o tipo de lugar que eu costumava frequentar, mas eu estava atrás de pistas para um trabalho paralelo de mapeamento de cavernas, então passei muito tempo à espreita. Uma noite, do nada, Vaughn me mandou uma mensagem. Disse que teve acesso a um sistema de cavernas de calcário que não estava em nenhum mapa estadual no sul da Virgínia Ocidental. Chamou-o de Slant Hollow. Disse que a terra pertencia ao seu avô até que as empresas de carvão compraram boa parte da montanha. Os moradores locais não chegam perto, ele escreveu. Eles usam a mata o tempo todo, mas não depois da Treliane, coisa de superstição antiga. Já estive lá, mas não muito longe. Nunca passei da segunda curva. Isso me chamou a atenção. A maioria das cavernas que explorei acabou sendo becos sem saída, buracos cheios de folhas, poços de mineração abandonados, fechados ou em ruínas. A mensagem de Vaughn não parecia de alguém tentando impressionar ninguém. Ele foi direto, e sua alegação de que ninguém havia mapeado o sistema, isso é ouro no meu ramo. Nos encontramos pessoalmente 2 semanas depois, pouco depois do meio-dia de um domingo, num acostamento de cascalho perto de um lugar chamado Franksburg. Ele já estava lá quando cheguei, parado ao lado de um jipe velho e empoeirado, verificando os equipamentos. Parecia mais jovem do que eu esperava, talvez uns 20 e poucos anos. Cabeça raspada, olhar penetrante, roupas desgastadas que não pareciam modernas ou caras, apenas bem usadas. Ele acenou para mim quando saí do carro, mas não se preocupou com conversa fiada. Apenas apontou para a trilhina e começou a andar. A trilha era mal definida, mas como a lembrança de uma trilha. Arbustos derrubados há muito tempo e que nunca mais cresceram. Certo. Serpenteava pela borda inferior da serra, passando entre rochas que não pareciam estar ali, como se toda a encosta tivesse se deslocado. Não ouvi um único pássaro, nem mesmo um inseto. A entrada da caverna estava escondida, encravada atrás de um afloramento rochoso sobre uma plataforma de terra e raízes, como uma fenda na superfície da terra. Você não a notaria a menos que estivesse procurando. Vaughn havia enrolado uma linha de âncora na base de uma velha cornisa próxima. Queda de 4,5 metros, disse ele, e desapareceu na escuridão. Olhei para o relógio antes de segui-lo. 14h46. A descida era íngreme, mas administrável. Minhas botas atingiram o chão da caverna com um baque surdo. Nenhum eco. Apenas o som de tecido e equipamentos roçando na pedra. As paredes eram estreitas, mais afiadas do que a maioria das cavernas em que estive. Não úmidas, nem musgosas, secas e quebradiças, como o interior de um fóssil. O ar cheirava a poeira que não se movia há décadas. Calçamos a parede da entrada e começamos a descida. Marquei a direção e o tempo, como sempre, a cada 30 metros. Vaughn não. Ele andava como se já soubesse para onde estava indo. Carregava um barômetro preso ao cinto, além de uma segunda lanterna na cinta peitoral, mas nunca olhava para elas. Chegamos à primeira câmara em 20 minutos. Era estranhamente simétrica, em forma de cúpula, talvez com 3,5 metros de altura. Gritei para testar a acústica, mas o som simplesmente sumiu, sem eco, como se o ar o tivesse engolido. Vaughn se virou como se tivesse ouvindo outra coisa. Seus ouvidos estão estranhos? Perguntou ele. Como se fossem maiores do que parecem. Não senti nada, mas me lembro de esfregar o queixo, me perguntando se a pressão estava me pregando peças. Ainda assim, algo naquele espaço me deixava inquieto. Não era nada que eu pudesse nomear, apenas uma espécie de peso nos meus membros, como se a gravidade fosse diferente ali.
Encontramos um túnel lateral e continuamos. Era apertado. Tivemos que rastejar em alguns trechos, mas era transitável. Cerca de 10 minutos depois, a passagem se dividiu novamente. Marcamos a bifurcação e escolhemos o caminho da esquerda, pensando em voltar e verificar o outro mais tarde. O ar parecia mais rarefeito ali. Não o suficiente para nos engasgar, mas o suficiente para fazer a respiração parecer trabalhoso. O túnel se abria para uma câmara lateral apertada, mal alta o suficiente para nos agacharmos. Von seguiu em frente e então parou. "Tem uma sacola aqui", disse ele. "Lona, tipo excedente militar, verde floresta, danificada pela água." Ele a puxou de uma abertura na rocha e jogamos o conteúdo no chão. Roupas endurecidas de suor antigo, uma lanterna quebrada, um canivete barato, uma garrafa de plástico cheia de água turva com cheiro de ranço e um caderno espiral. A maioria das páginas havia se derretido umas nas outras, mas Von folheou cuidadosamente. Perto do meio, ele encontrou 3 linhas curtas que não haviam apagado. Ainda mais fundo. Pensei que tivesse me virado, mas continuou terminando aqui. Não sei se estou indo para baixo ou para os lados. Eu durmo, mas não me lembro. Luzes apagadas. Acordei com terra na boca. Algo se mexeu no último quarto. Não sozinho. Essa última linha fez algo apertar no meu peito. Vaughn não disse nada, apenas continuou lendo aquelas 3 frases repetidamente, como se pudessem mudar se ele olhasse com atenção suficiente. Então sua lanterna piscou. Ele bateu na caixa? Nada. Escuridão. "Eu tenho um backup", ele disse com voz baixa. Virei meu feixe de luz em sua direção. As sombras se moviam estranhamente, muito altas, muito esticadas, como se estivessem se curvando em cantos que não estavam lá. Ele puxou a bateria sobressalente do cinto, trocou a bateria e a ligou, então congelou. Na parede atrás dele havia arranhões recentes, longos sulcos verticais limpos demais para serem erosão, cerca de 90 centímetros cada, agrupados em pares apertados e irregulares. Pareciam esculpidos, deliberados. Não os tínhamos visto quando entramos na câmara pela primeira vez. Nos viramos e rastejamos de volta em silêncio, sem discussão, apenas puro instinto. Mas 10 minutos depois, eu sabia que algo estava errado. As paredes não pareciam as mesmas. As texturas estavam mais suaves, o ar parecia mais frio e todas as nossas marcas de giz haviam desaparecido. Não apagadas, desaparecidas, como se nunca tivéssemos tocado nas paredes. O túnel se bifurcou novamente. Desta vez não havia placas, nenhum senso de direção. Hesitamos e então viramos à esquerda novamente. Mais 20 minutos, talvez mais. Minhas coxas doíam e meus dedos tremiam tanto que tive que parar e esticá-los. Meu relógio ainda marcava menos de 2 horas, mas parecia que estávamos rastejando por dias. Então vimos a bota. Só uma, coberta de lama e rasgada. A ponta descascada como papelão molhado. Nenhum sinal de quem pertencia. Um pouco mais abaixo, um farol, do mesmo modelo que o meu, ainda piscando. Bateria fraca. "Você acha que tem mais alguém aqui embaixo?" Perguntei. Von não respondeu. Ele estava olhando para as paredes novamente. Novos arranhões mais acima, alinhados em fileiras precisas, não frenéticos, não aleatórios, como se alguém ou algo estivesse nos acompanhando. Seguimos em frente. Não sei porquê. Não havia mais para onde ir. Então, a luz veio de lá da frente, âmbar e tremeluzindo como luz de vela através de gaze. Não fazia sentido. Não havia tochas, nem lanternas, apenas aquele brilho que saía da própria pedra, como se a rocha estivesse emitindo luz. Val deu um passo em direção a ela. "Não", eu disse, e agarrei seu braço.
Ele se afastou e entrou na sala. Fiquei do lado de fora da soleira. Ele ficou no centro, olhando para cima. Os arranhões estavam no teto agora. Dezenas, talvez centenas, como uma mensagem que eu não conseguia ler. Ele sussurrou. Já estive aqui antes. Ele parecia atordoado, vazio, como se estivesse debaixo d'água. Agarrei a alça da mochila dele e puxei com força. Ele cambaleou para trás em mim, piscou e respirou fundo, como se não estivesse respirando. Corremos, sem palavras, apenas movimento. Sem palavras, meia lua. Eventualmente a pedra mudou novamente. Os arranhões desapareceram. As paredes pareciam mais velhas, mais empoeiradas, familiares. Então vimos uma marca amarela. Uma das nossas. Ela descascou sob a ponta do meu dedo, mas estava lá. Seguimos passo a passo, até vermos a corda subir, rastejar para fora. O céu estava escuro, frio. Meu relógio marcava 17 horas e 32 minutos. O telefone de Vaughn marcava 10 horas e 3 minutos. Ele não disse uma palavra durante toda a viagem de volta. Quando o deixei, ele nem se despediu. Eu estava lá com uma bolsa de pesquisa da Universidade Eastmont, trabalhando em um projeto que documentava sistemas de cavernas não registrados ao longo dos corredores de cumieira que serpenteavam por aquela parte dos Apalaches Orientais. Trabalho glamuroso, certo? Não exatamente. Na maioria das vezes, significava longas caminhadas por arbustos molhados, joelhos quebrados em calcário irregular e escaneando levantamentos desatualizados enquanto eu tentava fazer alguma moça em um arquivo regional mal feito. Eu estava lá há mais de uma semana com o Camden, meu parceiro na viagem. Ele era o tipo de cara que conseguia refazer um descensor quebrado no escuro, o que eu respeitava. Dividíamos as responsabilidades. Ele gerenciava a logística dos equipamentos e cordas e eu cuidava dos dados espaciais, desenhos, medições, esboços topográficos, do cérebro e do tronco, mais ou menos. Já havíamos registrado 3 estruturas menores de cavernas, rasas, lineares e chatas. Camden continuava chamando-as de tubos de decepção de calcário. Então, quando encontramos a rachadura atrás da velha capela, soubemos que finalmente estávamos olhando para algo diferente. Ele a avistou enquanto explorava a parede dos fundos, onde um pedaço de pedra havia desabado sobre si mesmo. Acenou para mim. A vertical, disse ele, tirando o musgo da borda. Não dá para ver o fundo, mas está limpo, como uma fenda, não um desabamento. Parecia apertado, talvez na largura dos ombros, mas algo nele me fez hesitar. A costura não parecia desgastada ou erodida. Parecia cirúrgica, uma incisão reta e estreita na crista. Não havia um único sinal de que alguém a tivesse tocado antes. Nenhuma etiqueta, nenhum parafuso de escalada, nenhum bastão luminoso velho ou lixo. Levamos a sério. Registramos suas coordenadas e tiramos fotos preliminares. Nós o rotulamos de Buraco de Morrow nas notas, principalmente porque soava melhor do que Fenda da Capela. Se alguma vez foi chamado assim oficialmente, eu não saberia dizer. Não consegui encontrar nenhum registro, nenhuma tradição local. Parecia que precisava de um nome. Começamos nossa descida logo depois das 10 horas. Camden desceu primeiro para testar os pontos de ancoragem e liberar o poço. 10 minutos depois, eu o segui. A corda estava sólida. A mordida da âncora era forte. O poço estava completamente seco, o que era estranho para aquela área. Sem infiltração, sem mofo, nem mesmo o acúmulo de minerais. Ele se abria para uma câmara apertada no fundo, talvez com 4 metros de largura, com paredes lisas e secas e nenhum sinal de ação da água. Só isso já era estranho. Mas o que realmente me marcou foi como parecia intocado.
Cavernas como esta geralmente têm alguma evidência de presença humana. Esculturas de lixo, latas de cerveja amassadas, algumas iniciais bobas. Aqui, nada. Nenhuma perturbação, nenhum sinal de vida, apenas silêncio e rocha. Passamos por uma série de espaços estreitos, suficientes para que nossa mochila raspasse as paredes. Eventualmente, elas se alargaram para uma câmara com uma cúpula arqueada de talvez 3 metros de altura. Camden assobiou baixinho quando viu o teto seco como um osso. Esses bolsos provavelmente costumavam pingar, disse ele. Não mais, respondi. As paredes estavam arrancadas, não eram encamadas como o calcário normal. Elas se curvavam para dentro, como costelas, suaves, deliberadas. Quase dava para acreditar que alguém as havia moldado. Camden disse que era calcário puro, mas eu não acreditei. Não parecia natural, mais como uma cavidade feita de dentro para fora. Naquele momento, os rádios falharam. Estávamos usando unidades de curto alcance, fortes o suficiente para o dobro daquela profundidade. Num segundo, estávamos coordenando a colocação das cordas. No outro, era tudo estática, ar morto. Camden franziu a testa e bateu no microfone. Não estamos fundos o suficiente para perder o sinal, ele murmurou. Talvez 60 metros abaixo. Assenti, tentando não pensar demais. Nos aprofundamos. Por fim, cruzamos uma saliência de pedra, talvez com 1 metro de largura, suspensa sobre um precipício escuro como breu. Deixei cair uma pedra. Nada. Nenhum tilintar, nenhum quique, simplesmente sumiu. Camden não gostou disso. Ele olhou para trás. Isso deveria ter ecoado. Do outro lado da saliência, o túnel se curvava para a esquerda, como se estivesse se afastando de nós. Contornamos a curva e foi aí que Camden congelou. Você ouviu isso? Ele perguntou. Eu não ouvi nada. Algo raspando atrás, disse ele, apontando a lanterna para o túnel. Como pedra sobre pedra. Ficamos em silêncio. Túnel vazio. Marquei a parede com um X de giz e seguimos em frente. Então encontramos a câmara. Estava perfeitamente centralizada, como se alguém a tivesse planejado. No meio, uma estrutura quadrada se erguia até a altura da cintura. Não era rocha natural, era artificial. A pedra havia sido empilhada intencionalmente, quase polida. No topo, havia uma bacia circular do tamanho de um prato de jantar, esculpida na pedra. Dentro dela, havia padrões espirais gravados, ranhuras estreitas e repetidas que se curvavam para fora em perfeita simetria. Camden se aproximou, traçando uma com a luva. Estas foram esculpidas do centro para fora, disse ele. Você teria que torcer o braço inteiro para o lado errado para fazer isso. Não respondi. Apenas marquei as coordenadas e tirei fotos. A câmara tinha 3 saídas. Escolhemos a do centro. Deixei cair um bastão luminoso na entrada. Cerca de 30 metros na inclinação íngreme e rápida. Rápido demais. Peguei o inclinômetro. Ele diz que estamos a 15 graus, eu disse. Camden olhou para mim. Parece 40 graus. Ele estava certo. Parecia que o chão estava nos puxando para frente. Tentei me inclinar para trás. Ainda escorreguei um pouco. Era como se a gravidade não se importasse com o que nossos instrumentos diziam. Vamos dar meia volta, eu disse. Fizemos isso. O bastão luminoso sumiu. E o túnel atrás de nós havia mudado. As paredes mergulhavam de forma diferente. Até as marcas de arranhões do nosso equipamento haviam sumido. Camden puxou a bússola. A agulha girou 2 vezes, depois parou. Apontou para o oeste e permaneceu lá. Não importava para onde virássemos. Caminhamos em silêncio.
Eventualmente encontramos outra câmara. Silêncio mortal. Não quieto. Silencioso. Bate palmas. Nada. Nem mesmo um retorno abafado. Nossa própria respiração parecia absorvida. Camden apontou para o chão. 2 longas marcas de arrasto paralelas, do tamanho de um humano, vinham de túneis opostos e pararam no centro. Nenhuma pegada. Apenas os rastros. Ele murmurou algo. Eu não consegui ouvir nada. Então, a vibração começou. Não debaixo de nós, mas das paredes. Um pulso baixo e constante como um zumbido enterrado na pedra. Saímos. Pegamos o túnel da direita e paramos de nos importar para onde ia. A cada poucos metros, eu via o mesmo padrão. Mesma lasca na parede, mesma faixa amarela de mineral. Comecei a fazer marcas. Na 5ª repetição, parei e contei. 6 marcas já. Eu não tinha feito 6. Ele se virou de repente. Seu rosto ficou pálido. Tem alguma coisa no seu capô, disse ele baixinho. Estendi a mão e não senti nada além de tecido seco. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para cima. Apontei minha lanterna para o teto. Um buraco havia se aberto ali. Bordas perfeitamente circulares e suaves. Nenhum entulho, nenhuma linha de fratura. Apenas escuridão. Camden deu um passo para trás. Eu vi uma mão. Ele sussurrou. Dobrou para o lado errado. Não conversamos mais depois disso. Apenas corri. O túnel ficou mais estreito. Rastejamos, lutamos e mal conseguimos passar por alguns dos espaços apertados. Meus joelhos estavam sangrando. Em dado momento, Camden gritou. Eu ouvi a luz à frente. Uma tênue luz natural filtrava-se por um poço. Reconheci o padrão da pedra. Era o poço de entrada original. Mas a corda não era nossa. Tecido diferente, mais grosso, empoeirado, desfiado, com aparência mais velha, podre. Eu puxei e segurei. Camden não hesitou. Suba primeiro. Eu segui todo o caminho até o topo. Senti como se algo estivesse subindo comigo, logo atrás, esperando que eu olhasse para baixo. Camden chegou ao topo, virou-se, agarrou meu braço e me puxou para fora. Caímos no chão da floresta, ofegantes. A luz do sol ardia. A posição do sol não estava correta. Entramos às 10 horas. Já passava um pouco das 18 horas. Fizemos as malas em silêncio, sem conversa, sem registro. Apenas guardamos nossos equipamentos e mochilas e fomos embora. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.